não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Não há nenhum meio de você aprender a filosofia, mas nenhum, zero, se você espera obter dela uma crença de tipo religioso, ou seja, um conjunto de dogmas. Não dá para fazer isso. Então, nós nos orientamos, vamos dizer, pela doutrina da igreja, mas eu nunca faço isso, de ler a doutrina da igreja e aplicá-la. Nunca faço isso. Eu investigo as coisas pelos meios dos quais eu disponho, que são meios filosóficos e científicos, e depois eu vou conferir. E ver, opa, se afastou muito da doutrina da igreja, então em algum lugar eu devo ter errado. Mas não quer dizer que eu saiba onde eu errei. Né? Então é assim que a gente tem que proceder. Não há outra maneira. Agora, se você decorou a doutrina e você a sai aplicando, isso aí qualquer computador faz. Você deduzir do genérico para o mais particular. Certo? É um trabalho puramente mecânico. Certo? E o trabalho puramente mecânico só vai partir sempre do geral para o particular. E quando que ele vai coincidir exatamente com os fatos concretos que estão na sua frente? Nunca. Porque a variedade dos fatos concretos é limitada. Então nós temos que seguir o contrário, nós temos que ir pelos fatos concretos e ver, tomando a doutrina da igreja como um guiamento remoto. Isso é o máximo que dá para fazer. Certo? Se você não faz isso, você está acostumado, vamos dizer, àquelas certezas finais que, na verdade, não tem conteúdo para você. São apenas frases. Daí a reação desse padre. Agora ele se apegou, de fato, a gente quando faz a exposição oral assim de improviso, você pode cometer muitos erros de expressão na hora. Né? Eu não ligo muito para isso, porque nas aulas seguintes ele vai corrigir. Mas ele pegou um trecho em que eu dizia que a demonstração da contingência só dá uma certeza provável, não uma certeza lógica. É um absurdo o que eu falei, evidentemente, porque ela é uma certeza lógica. Eu quis dizer que não é uma certeza conclusiva, é uma certeza apenas lógica. Agora, transposta para o mundo real, ela passa a ser apenas uma certeza razoável, porque ela está afirmando uma possibilidade. Ou até, se você quiser, uma probabilidade. O que a própria contingência está dizendo? Quer dizer que se você estudar os entes criados, você pode remontar deles até Deus. Não é isso? Mas alguém fez isso? Não, no tempo de São Tomás de Aquino nem tinha meios de você fazer isso. Se você for observar qual era o conhecimento dos entes naturais que havia disponível no tempo de São Tomás de Aquino, quase nada. Portanto, o estudo das ciências naturais ocupava um lugar mínimo ali. O ensino nas universidades era basicamente fundado em textos. Era o estudo de textos. E o método era dialética e analítica, e não ia passar disso aí. Tá certo? Porque não havia instrumentos. Né? Então, o estudo científico sistemático da natureza ele começa depois. Certo? E começa, inclusive, dentro da igreja. Só o número de jesuítas contribuíram para isso. Tem mais jesuíta do que qualquer outra coisa. E, aos poucos, os vários enfoques vão se aperfeiçoando e purificando, por assim dizer. Né? Você vê, por exemplo, quando Charles Darwin enuncia a teoria da evolução, ele mesmo reconhece que ele não tem o registro fóssil suficiente para provar isso. Quando vão completando mais o registro fóssil, bom, o que acontece? Surge dúvida. Tá certo? E, nesse caso da evolução, até hoje ninguém sabe quem morreu. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu sempre que eu leio um argumento a favor, eu concordo. Eu leio contra, eu também concordo. Né?
E eu não acho que eu seja tão mais burro que os outros nesse ponto, né? Eu acho que a coisa está inconclusiva mesmo, né? Existem argumentos fortes a favor, argumentos fortes contra. Ou seja, se nós não temos nem sequer os meios de tirar a limpo essa questão da evolução, como é que nós podíamos acreditar que esta demonstração de Deus pelas coisas criadas já está feita? Note bem, uma coisa são as coisas criadas, outra coisa é um mero conceito da contingência. Pior ainda, o Deus a que se refere a prova pela contingência é o Deus de verdade? Não, ele é uma metonímia. Já Deus criador? Eu digo, mas o que é isso? Deus só criou o universo? Ele não faz mais nada. Isso é ele. Ele é a força criadora e pronto. Então você pode aceitar, por exemplo, a teoria do mecanicismo do século XVI e XVII. Deus criou o mundo, deu corda no mundo e o mundo continuou funcionando por si como um relógio. Algo nesta prova impede que seja assim? Nada, absolutamente nada. Ou seja, o Deus verdadeiro não é apenas o Criador, mas o mantenedor. E ele é mais isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais é o juiz, mais é o salvador, mas é não sei o que. Eu falei, esse é o juiz de verdade. Então, o Deus da própria contingência é um Deus metonímico. Ele está designando o agente por uma das suas ações. E, evidentemente, essa visão é incompleta. E se você disser, esse argumento prova Deus, não, prova alguma coisa. E prova só na esfera lógica, não na esfera fática. Então, foi em vista deste problema, e eu estou pensando nisso há muitos, muitos anos, que eu comecei, por exemplo, aquele estudo sobre os milagres. Falei, bom, os milagres são o meio correto de estudar isso aí, porque eles refletem a ação direta de Deus no mundo. Tá certo? Então temos que entender algo deles. Tá? Você, através da ação, você provar a existência do agente. É isso. Só que este estudo já estava encoberto por uma montanha de conceitos errados. É isso. Você dizer, por exemplo, o milagre é uma ruptura das leis naturais. Né? Eu digo, bom, já começa por. Né? Quer dizer, Deus criou a natureza, por que ele tem que romper as leis naturais para ele fazer alguma coisa? Ele não pode ir por cima delas, pegar uma outra lei mais abrangente? Claro que pode. Tá certo? Em segundo lugar, se o acontecimento miraculoso é igual a acontecimentos não miraculosos, por exemplo, a cura de uma doença. Né? Bom, tem várias curas. Muita gente curou de câncer, por exemplo. Né? Uns tomando remédio, outros fazendo operação e outros por interferência divina. Então, as curas têm essa diferença na sua causa. Substantivamente, elas não têm diferença nenhuma. É possível uma coisa dessa? Claro que não. Então, o fato miraculoso deve ter algo na sua própria estrutura que possa distingui-lo de todos os demais fatos. Não somente pela sua causa, mas pela sua substancialidade. Não é isso? Então, quando você vai investigar, por exemplo, a cura de uma doença, você vai ter que levar em conta o conjunto dos fatos que levaram a ela, e não somente a cura, considerada abstrativamente. Mas, por exemplo, a menina que não tinha pupilas, né? Bom, ela foi lá no Padre Pio. Por que ela foi lá? O que o Padre Pio fez? Você tem que pegar a coisa no seu conjunto. Não é isso? Então, se você pegar somente a cura, bom, ela pode acontecer por milhões de causas. Não é isso? Então, assim como eu fiz com relação aos milagres, seria necessário fazer com relação a profecias. O número de pessoas que tem por aí aplicando profecias à situação atual, sobretudo aqui nos Estados Unidos, é absolutamente alucinante. E isso eu acho que só confunde o meio de campo. Porque tem que fazer exatamente o contrário, quer dizer, você tem que reduzir as profecias àquelas que se cumpriram exatamente, não aquelas que você acha que vão se cumprir agora. Né? E seria preciso controlar um pouco a fúria analogizante. Por exemplo, quem diz que aquilo que Deus falou a respeito de Israel se aplica aos Estados Unidos? Ou ao Brasil? Né? Então,
onde, para mim, o modelo da profecia inteiramente cumprida são as profecias de fato, cumpridas dentro de um prazo abarcável. Então seria preciso estudá-las mais meticulosamente sob esse ponto de vista. Como se deu o cumprimento, em quais prazos, etc, etc, etc. Para a gente começar a entender um pouco esta coisa. Claro que o entendimento será limitado, porque chega uma hora que você vai bater no agente. O agente é Deus, você não tem controle sobre o que ele faz. Mas, por trás de toda essa profecia, você vê uma lógica. A lógica divina não nos é totalmente acessível. Mas dizer que ela não é acessível de maneira alguma seria inteiramente absurdo. Quer dizer, algo da lógica divina tem de estar presente na própria trama dos fatos, meu Deus do céu. Então, em suma, eu não empreendi esse estudo totalmente ainda. Eu pego um pedaço aqui, um pedaço ali. Espero que outros também se interessem por isso. Né? E levem a sério o que está no Cânon 1806. É possível fazer isso. Se é possível, então temos que fazer. Em vez de pegar uma prova meramente lógica e se contentar com ela e sair brandindo anátemas contra todo mundo que pareça ter dito a coisa diferente. Não é isso? Então, bom, gente, eu vou parar esta aula por aqui. Eu ainda não estou completamente recuperado, minha voz ainda está uma bela porcaria. O médico disse que leva 3 semanas para curar esta droga. Então, espero que na semana que vem já tenha uma coisinha melhor. Então, vamos fazer. Daqui a pouco voltamos com as perguntas, tá bem? Então, vamos lá. Aqui, peraí, tem uma pergunta aqui, não estou achando o nome da pessoa. Aqui, Raul da Cunha Costa. Pergunta: quais serão os efeitos citados do sócio-construtivismo? Quais seriam os elementos dele que seriam mais nocivos? São de caráter ideológico? São tecnicamente incapazes de desenvolver inteligência? As duas coisas, nessa premissa básica do sócio-construtivismo, quer dizer que o conhecimento é construído socialmente, ele já paralisa a inteligência imediatamente. Você me responde o seguinte: houve alguma descoberta científica que foi feita por toda a comunidade científica antes de ser feita pelo sujeito que a descobriu? É possível todo mundo saber alguma coisa antes que alguém o saiba? Não. É possível uma classe inteira entender uma aula sem que nenhum dos indivíduos a entenda? Não. Agora, ao contrário, é possível um aluno entender e os outros não entender nada? É óbvio, né? Portanto, a ideia de que o conhecimento é construído socialmente, ela já paralisa a atuação da inteligência no mesmo momento. Quer dizer, você só vai confiar naquilo que a comunidade te confirmar. O que você pensa sozinho, necessariamente está errado, não significa coisa nenhuma. E é claro que se você se guiar pela comunidade, você vai pelo mínimo comum. Então, quer dizer, você já vai graduar a sua inteligência pela burrice alheia. Isso aí mata qualquer possibilidade de desenvolvimento da inteligência. Tem que ser exatamente o contrário. Quer dizer, você tem que, se você quer se desenvolver intelectualmente, você tem que aprender a ir sozinho. Esse foi o voto que eu fiz aos 20 e poucos anos. Deus, eu quero entender as coisas, mesmo que eu não consiga contar para ninguém. É só assim que você vai descobrir alguma coisa. Agora, se você está ligado na consciência do grupo, o que quer que você não consiga expressar na linguagem do grupo, cessa a desistir automaticamente. Ou seja, as suas impressões imediatas, elas não são verbalizáveis automaticamente. Você tem que aprender a verbalizar. Mas se você só pode dizer o que os outros já disseram, então o seu campo de percepção que você pode exprimir, fica limitado ao que todo mundo já exprimiu. Então você vira um repetidor de uma fórmula mínima. Claro que isso vai criar um sentimento de certeza baseado na aprovação grupal. E pronto, aí acabou a ciência, acabou a inteligência, acabou tudo de vez. Né? E em segundo lugar, a ideia de você apreender unidades inteiras de sentido antes de você aprender sequer as letras e os fonemas, isso aí torna impossível a leitura. Né?
Então, quer dizer, todo mundo vai aprender a ler por significações analógicas, tá certo? Puramente inventadas. Você não tem certeza do que ele está fazendo. Por que você acha que os chineses, todo lugar do mundo que o chinês vai, ele tira sempre os primeiros lugares? Porque para ele aprender chinês, ele teve que decorar 5.000 ideogramas. E é na base da decoreba. Se não decorar, apanha. Né? Aí o sujeito fica inteligente. Uma recomendação que eu dou, eu digo, nunca estude muito. Assim, máximo 3 horas por dia. Não passe disso. E só estude o que você pretende reter na sua memória pelo resto da vida. Se é uma coisa só para uso imediato, então é assim, é como um redator de jornal que lê uma notícia, corrigir para ele esquecer imediatamente. Isso não é estudo. Não é isso. Agora, se você vai se dedicar a algum estudo, pensa bem, eu vou querer reter isso pelo resto da minha vida? Sim, então eu estudo. Se não, não. Aqui, Ana Maria Grebler pergunta: tenho 67 anos, formado em medicina, com pós-graduação em filosofia contemporânea. Ainda tenho tempo de vida e informação para deixar alguma coisa escrita. Blá, blá, blá. O senhor teria disponibilidade para me orientar? Com certeza, Ana Maria. Você pode, nós podemos conversar por Skype. O ideal seria você vir aqui, passar um tempo aqui, discutir seus projetos, né? Se puder, faça isso. Mas, se não puder, conversaremos pelo menos por Skype. Márcio César, com relação à última aula a respeito do imaginário sociológico, quais são as obras que podem dar suporte ao aprofundamento do tema? Eu sugeriria tudo que o Zé Altair Gacet e Julián Maria escreveram a respeito. Tem vários livros sobre El Hombre de la Gente, muitos outros. A destruição dos mitos fundadores do comunismo é uma coisa que já vem dizer, há muito tempo. Quer dizer, simplesmente você confrontar a biografia das pessoas com os mitos fundadores. Isso aí já vem desde os anos 40, o pessoal vem fazendo. Ele faz uma segunda pergunta. Eu fiquei perguntando qual é a essência do seu sucesso, da sua mestria de entender o mundo. Claro que o senhor fala muito da sua experiência de vida como forma de construir, mas eu queria entender quais saberes. Eu já respondi isso aqui. Se você procurar na página do seminário, tem uma coisa chamada influências recebidas, uma apostila chamada influências recebidas. Eu tentei colocar ali, mais ou menos em ordem cronológica, todas as influências intelectuais que eu recebi desde a minha juventude. Então, dá uma olhada ali, você vai ver como a coisa é imensamente variada. Rafael Coelho, tenho muita dificuldade para perceber o que é detalhe e o que é essencial nos conteúdos que estudo. Outra dificuldade que tem é perceber quando começa o conteúdo e acaba a minha extensão de linguiça. Olha, eu não sei a resposta disso. Eu tenho o mesmo problema. Né? Eu só vou percebendo isso aos poucos. Mas uma coisa que você pode te guiar nisso aí é simplesmente você se guiar pelo seu interesse. Quer dizer, o que é mesmo do seu interesse e o que não é. Isso não vai te indicar a essência do assunto, mas a essência do que você quer no assunto. Então aí você já não está tão perdido, né? André Barbosa, o professor fale com o Carnal Dalim para que ele crie um curso de alfabetização de adultos. Já falei, pelo amor de Deus, Carnal Dalim, isso aqui é urgente. Né? As crianças que você está educando, elas vão entrar em ação daqui a 30 anos. O pessoal já está aí, né? Tudo lutando com dificuldades, na verdade, invencíveis. Eu vou falar com ele também. Fernando Golombies pergunta: o estudo do simbolismo natural é um meio para estudar o contingente e o necessário no terreno dos fatos? Sim e não, mas o estudo do simbolismo só pode servir como vamos dizer, um guiamento inicial para despertar o interesse por este ou aquele fato. Mas ele ainda não é o estudo científico dos fatos. O pessoal pediu um exemplo. Assistam os vídeos do professor Ricardo Castanhon e vocês vão ver qual é o caminho certo para esse tipo de estudo científico.
Olha, todas as dificuldades que vocês estão tendo com o negócio de leitura, nenhuma delas será solucionada se você não ler literatura em língua portuguesa o tempo todo. Isto é a coisa básica, né? Porque quem cria os instrumentos de expressão verbal são escritores, são gente experiente na coisa. Nós não inventamos nada. Às vezes eu invento uma ou outra expressão de gíria, que aliás é genial a gíria brasileira. Mas o pessoal despreza muito a leitura literária. E isso é errado. Eu sugiro você não ler nenhum livro de filosofia antes de você conhecer a literatura da sua própria língua, de trás para dentro. Né? Segundo, exercite-se em imitar os escritores. Escrever como? A maneira de. Mas não um só. Um, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. Se você não desenvolver esse tipo de sensibilidade, você nunca vai vencer a dificuldade. Talvez só com esse exercício, fazer da imitação dos escritores, você consiga vencer o problema do sócio-construtivismo na sua cabeça. Francisco Augusto. A Igreja Católica nos dizia em um dos seus pontos da sua doutrina que no final dos tempos os judeus se converteram à Igreja Católica e a salvarão de certa forma. Eles teriam, portanto, uma missão providencial. Jacques Maritain, ao abordar a questão judaica, ele diz que os judeus são desde já membros do corpo de Cristo. Ele não diz exatamente isso, eu me lembro. Isso foi no Le Paysan de la Garonne. Ele diz: você deve olhá-los como se e tratá-los como se. Ele não diz que já são. Então, se ele dissesse já são, então cairia na heresia. Como ele está falando apenas, né? Olhá-los como se, vamos dizer, é uma dignidade antecipada que você está conferindo a eles. É um modo de você exercer uma fraternidade. Né? Isso é o máximo que eles. Eu não sou nenhum admirador do Jacques Maritain, sobre vários aspectos, eu acho uma pessoa que prejudicou muito a Igreja Católica. E daí ele diz o seguinte: o Papa Francisco declarou que a Igreja Católica não conduz nem apoia nenhuma missão institucional específica em relação aos judeus. Ele teria cometido uma heresia? Não, porque ele está falando da ação da Igreja. A ação pastoral não proclamou um dogma. Esse é que é o problema. Né? O seu Bergoglio, como alguns dos seus antecessores, tem a manha de perverter a situação sem tocar no dogma. Porque se tocar, ele cai na heresia. Então, você pode induzir as pessoas a condutas que têm como premissa oculta uma heresia. Mas você não pode declarar isso. Então, é mais ou menos como se faz nas escolas. O pessoal fala doutrinação. Fala, não tem doutrinação alguma, você tem modificação de comportamento baseada numa premissa doutrinal que não é declarada. Você modifica a conduta das pessoas de modo que elas passam a agir como se acreditassem, né, nessa ou naquela premissa, mas elas não têm consciência da premissa. Então, eu vejo que o Bergoglio, tudo que ele faz é assim. Então, vamos dizer, para condená-lo como heresiarca é muito difícil. Tá certo? E eu acho que nem mesmo esses bispos revoltados estão fazendo isso ainda. Que ele tem uma conduta escandalosa, é óbvio. Né? Isso aí não precisa dizer, mas caiu em heresia. Falei, bom, eu não me considero habilitado a encarar essa e acho que é uma coisa muito difícil. Alguém pede aqui comentar o Jacques Maritain, acabei de comentar. Marcelo Sprusser pergunta: quando o senhor cita milagre do Padre Pio, está demonstrando sua crença em testemunho alheio, a menos que o tenha presenciado pessoalmente. Não, não é verdade, não é verdade. Você tem registros suficientes, você tem fotos, você tem filmes, né? E, vamos dizer, o testemunho presente pode ser conferido, averiguado. O testemunho bíblico não pode mais. A diferença é só essa. Então, por exemplo, se você pega esses testes que o professor Ricardo Castanhon fez, você tem acesso aos testes, aos exames, aos laudos dos resultados, tem acesso a tudo. Isso só é possível fazer com testemunhos presentes. Não é isso? E com relação ao testemunho bíblico, você
Bom, existe a crítica documental, a crítica do testemunho remoto, mas nunca ele terá o grau de certeza que você tem com o testemunho atual. Mas, e daí ele diz, bom, mas a pessoa descrente refutá-lo-á como faz. Refutar não, vai negar. Refutar é destruir. Pronto. Mas, na verdade, as provas que o doutor Ricardo Castanhal tem apresentado com relação à questão do sangue são absolutamente irrefutáveis, não tem jeito. Se você disser isso aí não é o sangue de Cristo, então isso aí também é o sangue de uma pessoa que estava viva no século VIII, que está viva ainda agora, tá certo? E cujo sangue aparece na hóstia. Se não é Jesus Cristo, então foi alguém, talvez você mesmo. Mas aí você vai por. Você conhece algum outro personagem que atenda esses requisitos. Aí você faz o exame do sangue aqui, que acabou de aparecer numa hóstia. Hum? E você examina outro sangue que apareceu numa outra hóstia do século VIII, e é o mesmo sangue. Então, é o mesmo cidadão. Quem é? É você? Eu. Então, rejeitar provas, qualquer um pode a qualquer momento. Não é isso? O Lula não rejeitou todas as provas dos crimes dele mesmo. Mas aqui você tem que distinguir o que é a discussão entre pessoas sérias com mentalidade científica e o que é, vamos dizer, a pura teimosia do ignorante fanático. Não é a mesma coisa. Você veja, os cientistas que fizeram os exames laboratórios solicitados pelo Dr. Ricardo Castanhon, nenhum deles sabia que aquilo era sangue de uma hóstia. Sério, como se fosse um sangue qualquer. E descobriram, em primeiro lugar, falaram, não, esse paciente está vivo, porque as células estão vivas. Então deve ter acabado de tirar, não sei se está vivo no hospital, fizeram aqui. Já não tirou de paciente, nem tirou de uma hóstia. Eles não estão subscrevendo nenhuma conclusão de ordem teológica, estão apenas dando o resultado do exame. Então, isso não quer dizer, vamos dizer, que nós tenhamos a prova definitiva. Você precisa juntar várias linhas de investigação desse tipo, certo? E ter em conta aquelas observações de método que eu fiz com relação ao problema dos milagres. Espera aí, tem uma pergunta? Depois, quando você terminar, eu vou fazer uma pergunta. Pode fazer. É o seguinte, você está falando dos milagres, é uma forma de ação divina no mundo, né? A gente poderia dizer que a arte também, por exemplo, um ícone, né? Ou numa catedral gótica. Essa é outra forma de ação divina no mundo. Olha, na igreja russa se atribui, vamos dizer, um poder de presença divina a alguns ícones. Eu não sei o que pensar disso. Mas, de qualquer modo, não é o ícone por si que está funcionando. Certo? Com relação, vamos dizer, às obras de arte como um todo, elas continuam sendo obras humanas. Você pode dizer que, sob certos aspectos, parecem sobre-humanas. Tem muitas que parecem mesmo. Mas ainda nós estamos aí no campo do simbolismo natural. Simbolismo natural, simbolismo artístico. O simbolismo não afirma nada e não te ensina nada, ele apenas sugere. Então, o simbolismo, o estudo da arte, pode te dar milhares de sugestões de investigações científicas possíveis. Mas ainda não são de investigação científica sobre a existência de Deus, né? São investigação científica sobre o próprio simbolismo. Arão Benjamin pergunta: se as proposições não têm significado por serem apenas simbólicas, o que é possível provar? Fala, não, eu não disse exatamente.